você como pai, você tendo essa experiência de vida, você e a sua esposa criam um ambiente onde vocês buscam, certo? Certo. Os seus filhos, a sua filha, vai ver que tem tudo. Mas se você começar a explicar a ela que, por mais que ela entenda que tem tudo, mas que pode ir além. Aí vem, naquele momento atrás, nós íamos pela necessidade. E por que não ir pelo conhecimento, pelo que você pode avançar? Porque, por exemplo, se você explica, se você é exemplo e se você dá os meios, ele tende a ir mais longe. Sim, concorda? Sim. Ah, mas ele tem tudo, ele está na zona de conforto. Você pode começar a criar uma zona onde ele veja a necessidade. Nas suas mãos, aí tá. Não é porque hoje você tem tudo que você precisa dar tudo que o seu filho precisa. Aí eu venho, por exemplo, de Deus. Deus, quando eu estava na situação de deserto, ele não podia ter feito, ter realizado, vamos dizer assim, tudo que eu queria. Mas se ele tivesse, vamos dizer assim, dado, porque ele pode dar. Mas se ele tivesse dado tudo que eu queria na hora errada, hoje eu seria uma péssima pessoa. Porque concurso de delegado, eu queria pelo motivo errado. E depois eu vi que se eu tivesse entrado pelo motivo errado, não ia dar certo. Então hoje, você, com o nível de conhecimento, com essa sabedoria e sendo um pai ativo, você pode direcionar. Por que ela quer isso? Por quê? Não. Cria o desconforto e faz ela ir buscar. Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Oficina Neural. Hoje estamos aqui com um convidado top. O cara é um crânio. Hoje vamos falar sobre inteligência emocional e sobre conhecimento, o processo de conhecimento. Conosco, Wesley Emiliano. Wesley, seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Amém. Eu agradeço muito essa oportunidade, agradeço essa parceria, que esse convite me fez trazer clareza. Que há uns 16, 17 anos caminhávamos juntos todas as tardes estudando para o tão sonhado concurso público. Que bem. E hoje Deus preparou esse momento para estarmos aqui compartilhando um pouco das experiências, do conhecimento, do aprendizado e da evolução. Perfeito. E aqui eu me chamo Wesley Emiliano, sou filho de um Deus vivo, sou esposo de Francis, minha digníssima esposa, pai de 2 filhos, Manassés e Efraim. Sou formado em Tecnologia de Sistemas Elétricos pelo Cefet, o atual IFAL. Sou bacharel em Direito pelo SESMAC. Sou coach integral sistêmico, formado pela Febracis, do nosso pós-doutor Paulo Vieira. Estou na função de policial militar, sou cabo da PMPE e é uma honra estar aqui compartilhando um pouco dessa trajetória, dos ensinamentos que ao longo da vida foram adquiridos. Que bênção, meu irmão. Ainda faltou você dar uma notícia boa, mas a gente guarda pro final. Segura aí, você que está nos acompanhando, segura aí que vem mais coisa boa por aí, em nome de Jesus. Olha só, esse programa acontece com a parceria de algumas empresas que apoiam e que entendem que a cultura do conhecimento é possível a gente conseguir mudar a realidade da nossa sociedade. Contamos com o apoio e a colaboração do Colégio Alfa. O futuro do seu filho acontece aqui, da educação infantil até o ensino médio. Conosco também Imagine Creative, transformando suas ideias em produtos que marcam os seus clientes. Também temos conosco Farmácias Levi Farma, com 2 lojas para melhor atender a cidade de Arapiraca. A loja 1 fica no bairro Baixa Grande, loja 2 no bairro Planalto. Cá com a gente, cara, uma conversa muito interessante que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, sobre estudos, sobre concursos públicos e sobre altos e baixos, para a gente poder entender que as pessoas que às vezes estão nos assistindo não percebem que a vida do concurseiro, a vida do estudante é uma vida de altos e baixos, não é uma vida regular, não é uma vida 100% regular. A gente abdica de muitas coisas em troca de um sonho, em troca de uma conquista, e acontece que ao longo desse caminho a gente também tem muitas perdas. Tem muitas perdas e muitas vezes essas perdas nos trazem sequelas emocionais. Exato. Sequelas emocionais, cara. E aí a gente fica naquela situação. Mas uma coisa eu tenho certeza. Ninguém começa a estudar sem um propósito. Cara, é possível que você encontre alguém que consiga estudar hoje porque gosta de estudar.
mas começou por um propósito. Começou porque precisava de algo. Começou porque precisava mudar a realidade de sua família. Começou a estudar porque precisava até melhorar-se, né? Mudar sua autoimagem. Alguém começou a estudar por algum motivo. E eu queria saber de você, cara. A gente se conhece há muito tempo, eu admiro você muito, você é um cara muito inteligente, por isso está aqui conosco. A ideia do podcast Oficina Neural é levar essa conversa inteligente a outras pessoas lá fora. Inteligente por parte do nosso convidado, para que você consiga ter acesso ao que há de melhor nessa construção e nessa busca por conhecimento. Então, eu queria que você falasse para a gente, Wesley. Como que surgiu para você essa situação? Cara, eu vou começar a estudar assim do nada, porque eu acho bonito, vai ser legal, eu vou ser um intelectual, vou ser um nerd, ou de fato existia uma necessidade e você viu aí a oportunidade de você virar a chave. Conta pra gente aí, por gentileza. Pois bem, a necessidade, o meu pai sempre foi uma pessoa que me incentivou ao estudo. O meu pai, minha família era de origem agricultora, eles trabalhavam no campo, na roça, e eu nunca levei muito jeito para a agricultura. Então, meu pai sempre disse, rapaz, estude. Ele se esforçou muito, muitas vezes eu vi ele abrindo mão de alguma oportunidade, de algum momento para ele, mas para ele patrocinar, para ele investir no meu estudo. E isso construiu essa necessidade, já que não tem como eu dar continuidade na origem, né, nessa cultura, na tradição familiar profissional, que era a agricultura, eu tenho que estudar. Então, eu estudei, acho que 90% da minha trajetória de ensino fundamental médio, fundamental, foi em escola particular. E quando estava chegando aquele período de partir para um ensino médio, eu vi que meu pai não estava tendo condições de pagar uma escola de ensino médio particular. E a situação era para a pública. E naquele momento, ali na reta final, eu estudava no colégio, que o professor de matemática disse, olha, quem for fazer Cefet passar, vai ser aprovado, não precisa fazer prova final. Eu olhei, eu digo, rapaz, eu vou unir uma coisa com outra. Eu vou me livrar da prova e vai ter uma oportunidade de eu ir para uma escola pública, mas de qualidade, né? A visão que tinha é que a escola pública em si, ela não tinha o mesmo nível de uma escola particular. E eu, de fato, eu tinha um nível, era um ensino muito bom, é um ensino muito bom. E eu aproveitei aquela oportunidade. No último dia eu fiz a inscrição e como é que é eu fazer um concurso? Que foi a primeira prova de concurso. Primeiro teste real, assim. Primeiro teste. Aí, pra nós aqui, bicho, eu digo por mim, a maioria dos meus amigos que eu conhecia que estudava no Cefet, pô, os caras são inteligentes. Pô, estuda no Cefet, pô, aí é foda, esse bicho é inteligente mesmo. Passou no Cefet, é um cara inteligente. Aí fui assim, deixa aí, vamos. Aí, no dia da prova, fui lá e quando saiu o resultado, eu fiquei ali na suplência, tipo, vamos supor, 50 vagas, eu fiquei nos 52. Como um cadastro de reserva, uma espécie de cadastro de reserva. E com poucos dias que começou a matrícula, chamaram o meu nome. Aquilo ali foi uma conquista, eu senti tão bem, a escola validou, meu pai sentiu muito orgulho. E eu digo, pronto, agora eu já não vou, eu vou para uma escola pública, mas eu sei que é de alto nível. E entrei lá e quando chegava aquela povo que só estuda gente inteligente, Cefet, e de fato, foi uma mudança de realidade, porque era cobrança. Você tinha uma liberdade. Lá tinha espaço para você jogar bola, para você fazer o que você quisesse. Só não podia tirar menos de 7 e tinha uma quantidade de faltas. Era reprovado e jubilado. Não tinha, era rígido. Mas o nível de ensino era bem... Eles cobravam também por aquilo que lhe oferecia, né? Exato. Eles cobravam que até hoje... questões de matemática, eu lembro do meu professor, Luiz Galdino, que ele era bem detalhista e ajudou muito. Eu tenho uma base muito boa na questão do ensino médio, graças aos ensinos do Cefet, que hoje é o atual IFAL. Estudei lá em Palmeira dos Índios. Mas e aí, depois dessa prova do IFAL, do Cefet, você conseguiu entrar depois na segunda chamada. Uhum. E aí, como foi? Depois disso, teve mais concurso público em mente? Você tinha uma carreira em mente? Ou chegou o Cefet? Não, eu estou satisfeito, já saí como tecnólogo aqui. Aí lá, no ambiente, né, do Cefet, o pessoal falava muito em concurso público. Em concurso público, tinha muitos alunos que estudavam muito para a ESA, para o ITA. Então lá eu comecei a entender e ver esse mundo de possibilidades voltado ao concurso.
Por quê? Porque até então, o ciclo social familiar não tinha essa visão. Meu pai sempre dizia, estude porque é através do estudo que você vai crescer na vida. Você não tem muito jeito com a roça, então foque nos estudos. Então lá eu comecei a ver essa questão de estudo. Nunca tive vontade para a área militar. Nunca me chamou a atenção. Quando eu estava próximo a concluir, lá por volta de 2006, surgiu o concurso do bombeiro. E o concurso do bombeiro, aquele negócio de salvar a vida, de estar na piscina, de estar nadando, sempre praticando exercícios físicos, aquilo me chamou a atenção. E como o Cefet tinha uma base muito boa, eu digo, dá para fazer. E fui fazer. E veio o primeiro baque. O primeiro baque, mas assim, que trouxe resultados positivos. Quando eu fiz a prova, com base naquele estudo para o Cefet, eu fiquei na trave. Tipo, faltou um ponto para eu ser aprovado. E eu percebi que o estudo do Cefet era bom, tinha qualidade. O ambiente ali... O ambiente era bom, mas eu precisava me doar mais. Porque foi quando eu entendi que estudar é algo que você faz só. A escola é um complemento e uma direção. Cara, é interessante você tocar nesse ponto. Eu falo sempre pro pessoal da mentoria isso aí. Eu falo pros meus mentorados o seguinte. Escola, você vai assistir aula. Exato. Cursinho preparatório, você vai assistir aula. Estudar em casa é um processo solo, um processo solitário, um processo doloroso, um processo duradouro, por assim dizer, e um processo que exige esforço físico e mental. Onde na escola não existe. Não existe. Você está ali de corpo presente para assistir a aula, não há essa cobrança. Exato. Você falando aí nessa questão desse ambiente que você encontrou no Cefet, dessa galera falando sobre concursos públicos e tal, e aí você traz para a gente, de novo, aquilo que a gente ouve bastante falar, sobre a importância do nosso ciclo pessoal ali, da nossa convivência. Como a própria psicologia diz, né? Não sou profissional da psicologia, mas aprendi muito ao longo disso aí, que as pessoas com quem você anda, o ambiente que você frequenta, pode e não será necessariamente responsável por mudar o seu caráter, mas vai ditar o caminho onde você vai chegar. Exato. Mas vai ditar o caminho onde você vai chegar. Então, é mais ou menos assim, as pessoas e o meio em que você vive não muda o seu caráter, mas dita as suas ações e os seus objetivos vão estar pautados aí nesse ciclo que você vive. Cara, eu acho isso muito forte, porque muita gente às vezes tem esforço, tem talento, mas não consegue sair de um certo ciclo de amizades, o que termina atrapalhando. Por quê? Por falta de informação. Exatamente. Eu perdi um grande concurso por questões de idade, porque a informação não chegou a mim à época. Né? Quando eu soube disso, já tinha passado muito tempo, tinha passado da idade já. Poxa, eu lamentei muito a falta de informação. Então, é justamente a ideia do podcast Oficina Neural. É a gente levar essas informações para as pessoas que não têm ainda. Né? E para aquelas pessoas que têm, mas estão querendo buscar uma motivação, cara, a motivação você vai achar em você mesmo, né? No motivo da ação. Exato. Mas você pode encontrar em histórias como essa do Wesley Emiliano, inspiração. Tanto essa do Wesley Emiliano como de outros episódios aqui. É inspiração para que você consiga buscar a motivação interna e construir a sua carreira através dos estudos. Que eu não sei se você me recorda, mas falando a importância das pessoas contribuírem na trajetória, e estudo é construção. Me recordei agora daquele tempo, há uns 16, 17 anos, onde a gente estudava. Tu vai entregar a nossa idade, bicho, para com isso. Quando a gente estudava, você tinha uma habilidade maior na área de humanas, de história, e você me ajudou muito a estudar, porque o nosso concurso, o concurso que a gente fez, o primeiro concurso que a gente foi, que tanto você insistiu, caía muito história. E eu não tinha uma facilidade, não me chamava a atenção. Eu era bom nas exatas. Mas um compartilhou com o outro. Cara, foi 2009, velho. Foi. Quase 17 anos aí. 2009. Então, o poder da conexão. Quando eu comecei a me conectar com pessoas que queriam o mesmo propósito. E um vai ajudando o outro. Porque cada um de nós carregamos algo importante. Que por si só, de forma individual, ela talvez não faça muita diferença nos nossos resultados. Mas se unirmos um mais dois, cada um vai compartilhando e vai construindo um conhecimento sólido. Perfeito. Isso cria uma unidade, um grupo de pessoas que com a capacidade maior de obter resultados. E consegue até encontrar sentido, porque, por exemplo, se você observar as peças de uma engrenagem, por exemplo, o próprio martelo. Para que serve um martelo? Não serve para enfeite o martelo. Exatamente. O martelo sem um prego, ele não tem muita função, não, pô.
O martelo sem um prego não tem função. Um martelo sem as mãos de um carpinteiro, de alguém que o opere, também não tem muita função. E o prego sem o carpinteiro e sem o martelo, ele fica deitado inútil. Exatamente. Então, cada coisa se encontrar o seu sentido nesse círculo, né? Formando esses círculos de amizade. Que aí vem a importância, a gente fala sempre aqui, cara, quando você fala de concurso público, quando você fala de estudar, exige uma necessidade de você selecionar amizades, cara. E isso aqui não é fazer acepção de pessoas. Selecionar amizade é destinar o seu futuro a algo com objetivo e com propósito. Essa é a ideia. Exatamente. Então, 2006, tive esse resultado, fiquei ali na expectativa, porém não parei. Aí vem uma dica. Você que estuda para concurso público, saiba que é uma jornada. Se de repente você fez e não obteve o resultado, lembre-se, você ganhou conhecimento. Você ganhou bagagem. O próximo concurso, você já vai diferente. Você já vai um passo à frente. E à medida que você vai avançando, a sua história vai melhorando. Você vai tendo melhores resultados. Basta apenas controlar o emocional e manter constância. Por quê? Porque em 2006, eu tive esse resultado, fiquei na reserva do bombeiro, mas não parei. Em 2009, eu obtive a aprovação no concurso da PMPE, um dos concursos mais concorridos. E fui o quê? Fui o terceiro alagoano aprovado. Hoje, o primeiro foi do Giral, ele não foi. O segundo estudava comigo no meu curso de formação e hoje é delegado, lá no Pará, que é o Tiago Moura. E o que acontece? Manda um abraço, ele vai assistir esse episódio. Manda um abraço então, ele. a constância. Então, passei na polícia, passei pelo treinamento. Quando eu voltei, retornei, fiz curso de Direito, que aí é a minha segunda formação, né? Curso de Direito, e foquei em delegado. Aí vem, me esforçava muito, estudava valendo. É isso que eu ia dizer agora. E a disciplina, velho? Porque assim, falar sobre aprovações, aí, sobre as suas conquistas, você comentando sobre o Cefet, sobre o concurso do bombeiro ali que bateu na trave, e depois veio a PMPE, 2009. Então, você vê que teve ali um gostinho de vitória. Aí é fácil, velho, mas e quando a derrota bate a porta, velho? Quando desanima, como é que funciona? Diz aí. Aí a constância, a cobrança. Jogo na vera, né? Na Vida vera. real, vida real. Aí pronto, aí comecei ali, desgaste, tipo, a realidade PM, é uma realidade desafiadora, cheguei na fase adulta. Tava ali com 20 anos, 22 anos. Aí aquele momento, aquele negócio de, eita, sou polícia e tal... Apesar de nunca ter isso me enchido os olhos, assim, porque eu deixei de falar com o povo porque fui policial. Não, era uma conquista. Sim, sim. E comecei com constância. Entrei na faculdade porque eu digo, agora eu quero ser delegado. Quero ser delegado. Gostei de ver o meu nome nos outdoors, vi o meu pai muito feliz. Ele, quando viu a primeira vez, eu vi uma felicidade incrível. Que quando eu retornei do curso de formação, isso me chama muita atenção, que ele precisou fazer um depósito. Aí ele disse, filho, vamos comigo? Eu digo, vamos. Foi até ali no... Tô armado. No Santander. Foi, armado, polícia, né? Poxa, aí ele chegou para mim, depois de ter feito o depósito, disse, filho, eu sei que durante muitos anos e muitas vezes você sentiu segurança em mim. Mas hoje, ao seu lado, eu senti uma segurança incrível que parecia que nada e de ninguém ia me afetar. Aí eu olhei assim, eu me arrepiei, eu tô todo arrepiado. Cara, que E eu vi, que massa, velho, poder estar retribuindo tudo aquilo que o meu pai fez. Que bênção. Né? Aí com pouco tempo o meu pai faleceu, aí começou a ter situações que começaram a afetar o meu emocional. Aí vem estudar... Bem-vindo à vida adulta. Exato. Estudar, ela não força nem tanto o físico, mas o emocional. E o físico, você descansa ali meia hora, 1 hora, 2 horas. Mas o emocional, a forma de recuperar o emocional não é o simples parar. É você encontrar elementos que te motivam, que te relaxam. E eu, devido à jornada de trabalho, com o falecimento do meu pai, muitas responsabilidades chegaram a mim. Eu comecei a ter ali a responsabilidade com meus avós. Então, o tempo começou a reduzir.
Eu passei um mês sem conseguir estudar. O tempo reduzindo, o cansaço, e eu precisava estudar para delegado. Eu digo, para delegado, meu amigo, eu vi o pessoal estudando 10, 12, 14 horas e muitas vezes eu tinha 2. Aí eu comecei a botar na cabeça. E arrastada, 2 horas arrastada. Eu digo, tá, rapaz, eu não vou conseguir, isso não vai dar para mim. E eu comecei a pilhar emocionalmente. Ao ponto que eu cansei de acordar com os pés numa bacia. Porque na madrugada eu botava água gelada e ficava dentro da bacia com água gelada, estudando em pé. Porque eu não posso parar. Eu não posso parar. Dormi ajoelhado, acordei várias vezes encostado, dormindo em cima de livro. Também já dormi. Eu estudava. Só que eu forcei muito a parte cognitiva, a parte de conhecimento e não cuidei do emocional. E aí você toca num ponto interessante. Por que acontece? A gente tem uma tendência a danificar aquilo que é nosso instrumento de trabalho, né? Por exemplo, os jogadores de futebol têm a tendência a deixar sequelar das pernas, né? Exato. É o instrumento de trabalho dele, né? O cara que trabalha ali com instrumentos manuais, artesão, ou qualquer que seja outra oficina, ele vai danificar as mãos ali, que é o instrumento de trabalho. E o concurseiro, velho... A mente, meu irmão. Porque estudar não é apenas buscar conhecimento para conseguir um cargo. Estudar não é apenas buscar um contra-cheque, embora muita gente ache sentido nisso aí. Pô, vou buscar um contra-cheque. Vou buscar um contra-cheque no valor X. Cara, isso é bom. Isso é bom. Você sair de uma realidade ruim para melhorar a realidade de vida da sua família. A gente não está aqui para questionar sobre isso, não. E jamais eu seria hipócrita em falar sobre isso. Eu acredito também que não faz parte do seu ponto de vista. Só que a gente sabe, bicho, que estudar é mais que isso, pô. Estudar é formar caráter, pô. Né? Estudar é você ser transformado, bicho. À medida que você abre um livro e fecha o livro, cara. Se você abrir um livro e fechar ele e continuar a pessoa que você era, você não leu. Não leu. Tem algo errado nisso aí. Eu tenho isso comigo, cara. Se eu ler um livro, abri um livro, fechei na última página e continuei sendo a mesma pessoa que eu era, eu não li. Aí vem um ponto importante, que hoje se defende muito o imediatismo. Às vezes você pode ler um trecho e não entender. Sim, sim. Você tem que ser consciente. Você diz, rapaz, eu não entendi. Eu vou voltar. Vou ler de novo. Só serve se for assim. A leitura crítica é essa, né? Vou ler de novo, porque talvez esse ponto aqui não ficou ideal. E essa vontade de querer vencer, de querer acontecer, foi o que aconteceu comigo. Eu queria muito que acontecesse o mais breve possível. E eu botei muita carga, só que ler 200 páginas e não entender 20, não fez nada. Não muda o jogo, não. Gera desgaste. Você tocou um ponto interessante, que a galera às vezes fica preocupada com isso em relação aos atalhos. Lembrando que o que você está falando aqui pra gente não foi tentativa de buscar atalho, né? Pelo que você comentou aí na questão do seu esforço físico, do seu esforço noturno. Você não estava buscando atalho, você estava querendo abreviar a aprovação. Exato. Que a gente sabe que é um processo de construção. Pô. É como se eu dissesse a você, cara, construa uma casa. Aí você, para a gente terminar logo a casa, vamos começar construindo pelo teto? Não funciona dessa forma. Tem que começar construindo pela base, pelo alicerce, para você ir subindo. E aí o processo de estudo é esse, é tijolinho. Tem pessoas, é claro, a gente está tratando de pontos fora da curva que conseguem uma aprovação mais rápida, que conseguem um processo de aprendizado diferenciado, mas isso é exceção. A maioria de nós, a maioria dos seres humanos comuns precisam de um esforço cognitivo muito grande, precisa de um tempo para conseguir essa habilidade de dominar conhecimento e precisa de hábitos saudáveis, alimentação saudável, a questão exercício físico, justamente para poder controlar esse negócio aí. Sono, dormir. Você sabe, mas... O corpo precisa dormir. Exatamente. E eu não tinha. Aí, quando eu entrei em buguei a mente. Eu estudei no concurso que teve para delegado. Pronto, aí essa cobrança me tirou o foco e o controle emocional. Em 2012, passei na Polícia Civil e não vi o meu nome. Você tem noção, eu não vi o meu nome na lista de aprovados. Doideira, velho. Porque geralmente a gente fica ansioso. Cadê a lista? Ansioso para ver, mas, passou. Eu estava tão emocionalmente abalado que não vi uma oportunidade que abriu. Diga aí, bicho. Aí isso começou a afetar mais ainda. Entrei no ciclo de... Mas tu perdeu esse concurso porque tu não viu, tu não? Não vi. Não, você tá de resenha, pô. Não vi. Eu e o meu primo, o Adriano, que hoje ele é delegado. Delegado lá em Pernambuco. Foi. Nós não vimos o nosso nome. Caramba. Aí quando foi, um período depois... Ele não contou, já tinha perdido o prazo, ele mais o irmão dele, que é o Henrique, que hoje também é delegado. Nós três estudávamos, Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul. Nós três estudávamos para delegado.
Aí, como ele já tinha percebido que eu já estava emocionalmente abalado, meu pai faleceu, a minha vida, acabou. E o meu pai, ele era eu e meu pai. A sua vida parecia que acabou. Não, aí naquele momento, acabou, eu digo, e agora? Aí eles não me contaram. Em 2015, ele disse, olha, a gente passou na civil. Eu digo, deixa de brincadeira. Aí ele foi e mostrou. Mas, enfim, tudo o curso isso... começou lá em 2014, né? Foi bem... Mas tudo isso foi importante. Foi importante. Porque eu entendi que, no aspecto de determinação, de foco, de ir, eu era bom. Mas eu precisava também ter esse controle emocional. E a vida me ensinou a ir para outros caminhos. Aí foi quando eu comecei a buscar na parte da inteligência emocional. Primeiramente, eu busquei em Deus identificar quem eu era. Porque aí vem um contexto. Concurso público nem sempre é estudar. Você tem que entender o contexto, o seu contexto. Quando você fala assim, entender o seu contexto, eu entendo como você tem que saber um propósito, seria isso? Tem Também, que ter um propósito. Porque, por exemplo, uma pessoa... Pronto, os meus filhos, hoje, para ele enveredar para esse caminho de concurso, dessa parte de estudo, ficará bem mais fácil. Por quê? Porque eu e minha esposa, nós instruímos, ele vê a gente estudar, ele já anda com contexto de pessoas que têm esse hábito, diferente de mim, eu não tinha. Cara, eu vou divergir de você agora e vamos ver se a gente consegue construir junto um pensamento aqui. Porque em relação a isso que você está falando, eu tenho um pensamento um pouco diferente por uma experiência em sala de aula com alguns alunos da mentoria. O que acontece? A gente hoje está carente de pessoas que queiram seguir exemplos. Porque o que acontece? Eu e você buscamos isso aí, né? Nossa geração, uma geração um pouco mais atrás, também buscou dessa forma, porque precisava dessa virada, precisava dar esse start. E o que acontece hoje, se você observar, os seus filhos hoje têm mais do que você tinha. A minha filha também. Se for para buscar motivação pela falta de algo, não lhe falta. Não lhe falta. Se for pelo exemplo, tranquilo. Pelo exemplo, o exemplo arrasta. Né? Assim que a gente vê. Exato. Mas a gente... Começamos o episódio comentando que é preciso que você precise de algo. Ficou meio... Né? A necessidade que te impulsiona. Exato. E aí a gente está diante de uma geração, principalmente as crianças aí, os mais novos, que já tem de tudo. Certo. Que já nascem com a tecnologia na palma da mão, que já nascem com uma casa confortável, que tem acesso aos meios de transportes aí mais adequados. E agora, como buscar essa motivação para querer isso? Porque se a gente buscou porque não tinha, ele já tem. E agora? Pronto. Mas aí eu lhe pergunto, você como pai, você tendo essa experiência de vida, você e a sua esposa criam um ambiente onde vocês buscam, certo? Certo. Os seus filhos, a sua filha, vai ver que tem tudo. Mas se você começar a explicar a ela que, por mais que ela entenda que tem tudo, mas que pode ir além. Aí vem, naquele momento atrás, nós íamos pela necessidade. E por que não ir pelo conhecimento, pelo que você pode avançar? Porque, por exemplo, se você explica, se você é exemplo, e se você dá os meios, ele tende a ir mais longe. Sim, concorda? Sim. Ah, mas ele tem tudo, ele está na zona de conforto. Você pode começar a criar uma zona onde ele veja a necessidade. Nas suas mãos, aí tá. Não é porque hoje você tem tudo que você precisa dar tudo que o seu filho precisa. Aí eu venho, por exemplo, de Deus. Deus, quando eu estava na situação de deserto, ele não podia ter feito, ter realizado, vamos dizer assim, tudo o que eu queria? Mas se ele tivesse, vamos dizer assim, dado, porque ele pode dar. Mas se ele tivesse dado tudo o que eu queria na hora errada, hoje eu seria uma péssima pessoa. Porque concurso de delegado, eu queria pelo motivo errado. E depois eu vi que se eu tivesse entrado pelo motivo errado, não ia dar certo. Então hoje, você, com o nível de conhecimento, com essa sabedoria e sendo um pai ativo, você pode direcionar. Por que ela quer isso? Por quê? Não. Cria o desconforto e faz ela ir buscar.
É diferente de você estar numa situação de necessidade e não ter escolha. É como diz, é bom ser pobre por um dia. O ruim é ser pobre a vida toda. É bom você se privar de algo para se desafiar. Mas você ser privado de algo porque não tem como, isso é ruim. Porque assim, a gente falar sobre isso é muito fácil para a galera que trabalha aí, por exemplo, a nossa realidade, a gente precisou dividir concurso com trabalho, família e essa correria aí, por isso essa sequela psicológica muito grave, muito severa, mas a gente, com esse jogo de cintura, a gente chegava lá. E como você dizer isso hoje para um cara que está, por exemplo, o cara está na iniciativa privada, o cara consegue hoje ter um emprego bom e ter um salário bom, mas o cara chega para você e diz assim, bicho, como é que eu faço? Eu queria um concurso público. Como é que eu faço, bicho? Porque já sentei para estudar várias vezes. Nós temos um colega, um colega em comum, que ele tem um bom emprego, ele tem um bom salário, mas ele não consegue sentar de fato para adquirir constância nesse processo de estudo para concurso público. Uma vez até eu comentei com ele, cara, de repente o concurso não é a tua praia, porque não é para todo mundo. Exato. Porque não é para todo mundo. Você tem que ter o propósito, como você mesmo já mencionou várias vezes aqui. Você tem que ter o propósito, você tem que achar um fundamento naquilo ali. Mas, e se tivesse outra resposta? Existe outra resposta para que a gente diga para essa pessoa que está na zona de conforto? Existe outra resposta que a gente possa dar? Você acha que é possível a gente comentar isso aí para essa pessoa que já está certamente estável? Mas, cara, se é o seu sonho, se você almeja isso, por que você não se move? Como chegar e dizer isso aí? Aí eu vou aplicar o conhecimento coach, da parte coach, né? Você tem uma formação nessa área? O que acontece? Eu não tenho como motivar você a nada. O motivo tem que ser de você mesmo. Então, nos atendimentos, como é que eu posso fazer a pessoa mudar? Como? Não é nem eu fazer, ela ter clareza. O porquê mudar. São perguntas. Se ele está num bom emprego, se ele está numa situação confortável, e eu disser, vamos fazer o concurso tal, certo? Ele não vai fazer porque ele está na famosa zona de conforto. A primeira pergunta vai ser, para quê? Para quê? Para quê? Pronto, um colega meu, ele chegou e disse, rapaz, eu quero fazer PRF. Eu digo, quer? Eu digo, pronto. Por quê? Os PRF, aí comecei a perguntar. E eu percebi que estava mais ligado ao ego do que à própria situação financeira. Aí eu disse, certo, você já parou para pensar que, olha, hoje, como é que está a sua situação financeira? Não, estou no emprego bom, sou concursado, estou todo dia em casa. Eu digo, certo. Fale mais. Mas era uma coisa que eu queria ser PRF. Eu digo, queria por quê? Porque, certo. Como seria você ir passar e morar lá no Pará? A sua família teria como ir? Não. Mas eu teria como votar. Certo. Uma experiência. Você já viu como é trabalhar em outro estado? Tem horas que você queria estar em casa, mas tem que estar longe. E o dinheiro? Quanto é que você ganha hoje? Ele disse, eu ganho um X. Eu digo, certo. E você lá no Pará, quanto você ia ter que gastar de deslocamento, construir, tipo, dando assistência à sua casa e ter que ter outra casa lá? No final das contas, ia trazer benefícios mesmo? Aí ele parou. Aí disse, rapaz, se eu for analisar por esse contexto, não ia mudar muita coisa, não. Aí você acha que era mais vantagem ou menos vantagem? Ele disse, rapaz, é melhor estar onde eu estou. Eu digo, talvez aí não sou eu, é você que tem que fazer essa avaliação. Talvez não é a hora, não é o momento. Talvez isso foi um sonho ou um desejo que estava ligado. Porque, assim, alguns concursos, no modo geral, todas as conquistas valem a pena, né? Mas, por exemplo, eu queria ser delegado. Por quê? Porque eu queria botar o distintivo. Eu imaginava distintivo de delegado, calça jeans, bota, aquela bota West Coast, blusa preta. Pronto. Basicamente, quando eu falava em delegado, eu só via essa imagem. Então... Tu pode botar isso, mesmo sem ser delegado, né? Tu tá ligado que você pode comprar tudo isso aí. Aí eu comecei a ver que eu digo, certo, tem esses vantagens, mas o emocional, o gatilho, porque você age pela emoção. Você, muitas vezes, age pela emoção e busca razão para justificar a sua ação. Aí quando você não tem esse alinhamento, você meio que fica perdido. É por isso que eu sempre falo o seguinte, quando o cara vem para mim com as ideias desse sentido aí, muita gente já até me procurou para orientação de estudo, e às vezes até eu vou
num contratempo da conversa. E não para desmotivar, não para tirar ninguém do seu sonho. Exato. Mas apenas para despertar o seguinte, cara, você buscou conhecimento sobre essa carreira que você quer seguir? Você precisa buscar. Hoje em dia, o que a gente tem hoje é um leque de informações absurdas aí na internet. Pô, vai lá, busca sobre essa carreira, pede informações, descobre como é que funciona a vida da galera que já está trabalhando, para você ver se realmente você tem vocação. Nem todos os concursos que a gente passa, que a gente entra, que a gente assume, é por vocação. Cara, mas você tem que saber o ingresso que você está comprando. Exatamente. Você tem que saber se você comprou o ingresso para o show errado ou se você Aí não faz concorda com aquele sentido. show. Exatamente, ou se você concorda com aquilo ali. Então, eu faço muito essa anamnese inicial com o concurseiro, com o candidato, da seguinte forma. Cara, você tem certeza que é essa carreira que você quer? Não, porque eu já sou estável assim, porque eu tenho um sonho disso, eu tenho um sonho daquilo. Ó, se tu tem sonho de empreender, por que você quer ir para o concurso público? Eu conheço muita gente que sai do concurso para virar empreendedor. Por que você quer fazer o caminho inverso? Não, mas você já tem empresa? Já. Por que você não investe mais na sua empresa? Exato. E você começa a conversar com o cara e vira uma conversa coaching no seguinte sentido. Cara, é só ajustar gatilhos para que o cara faça a pergunta certa e ele mesmo responda. Exato. E aí alguns amigos até tiram resenha. Rapaz, tu é um coach. Não, bicho, mas a questão é que organizar a ideia na sua cabeça tá difícil para você porque você tá dentro dela. Para quem tá pensando lá de fora da caixinha, fica mais fácil você passar isso. E esse é uma das vertentes ou um dos objetivos de coach. Coach não é dizer faça isso. É trazer essa consciência porque você deve fazer. Você está entendendo? Tô entendendo. Por quê? Porque muitas vezes, nesse mundo das redes sociais, onde a gente começa a ver muito comparar resultados, a gente quer fazer ou quer atingir uma conquista do outro. Mas por quê? É como o Paulo Vieira fala, nós temos que ter cuidado para não subir a montanha errada. Porque vai ser necessário tempo, esforço, dedicação para subir a montanha. Já pensou você passar, olha, de 2006 a 2010 foram 4 anos. E de repente você chegar e eita, não era isso que eu queria. Pô, a montanha certa e a montanha errada você vai ter o mesmo esforço. Exato. Mas lá em cima você vai ser diferente. Tem que entender o porquê. Por que eu fazer? Bicho, Porque senão gera frustração. Muitos funcionários, muitas pessoas frustradas. Eu fui frustrado por um longo período. Teve uma reprovação tua que frustrou de verdade, assim, para dizer, pô, essa marcou. Chegou esse momento ou foi só a questão de repetição de processo, aquela fadiga que gera por você estar andando e não saber se está evoluindo? Você parece que está andando em círculo. Então, o que acontece? Teve essa reprovação do bombeiro, que eu passei, mas passei no cadastro de reserva, que não foi chamado. Teve a aprovação na PM. Antes teve também, eu passei também no concurso de recenseador do IBGE. Eu fui, mas não. Mas esses concursos, aí passei na Polícia Civil e não vi o meu nome. E depois eu comecei uma sequência de 3 ou 4 concursos acertando na trave. O que é que dói mais? Reprovar ou saber que passou e não viu o chamado? Rapaz, esse fato de que dói mais? Durante Conta muito aí. tempo me fez sofrer. Esse fato de não ter visto. Doeu mais do que uma reprovação? Doeu, porque assim, aí também ativou um modo que eu vivia, que era da vitimismo. Porque assim, quando você começa, no meu contexto familiar, no meu contexto, as experiências que eu tive ao longo da infância, ao longo da minha vida, me permitiram criar uma visão vitimista. Tipo, como eu era uma pessoa não muito boa de comunicar, porque para entender essa parte, tem que entender como eu vim conhecer a minha mãe, eu já tinha uns 13, 12 anos, eu sempre vivi com meu pai, e como eu não era muito bom na roça, eu escutava muita crítica, então críticas me fazia pegar um drive de defesa. Se eu gostasse de uma pessoa, bem. Se eu não gostasse, eu era não era uma pessoa muito boa de se relacionar. Então, isso eu comecei a ser, meio que isolado. Era autodefesa sua. Isso. Era autodefesa sua. Por não entender dessa parte das emoções. Que nem todo mundo que usa esse gatilho de vitimismo é intencional. Exato. Muitas vezes é por essa bagagem exatamente. Essa bagagem de vida. Exato. Aí eu comecei, como eu era bom em estudo, quando era períodos de prova, de trabalho, as pessoas queriam estar comigo. Mas no dia a dia,
as pessoas meio que se afastavam. E não era elas que se afastavam, era eu que as afastava. Tá entendendo? Então, aí isso eu comecei a perceber que se eu começar a dizer que não sei, que não posso, ninguém me usa, porque eu me senti usado nesses momentos. Sim. Então, para me defender, eu comecei a me vitimizar. Só que isso gera um padrão comportamental. E é aí onde começa a destruição. Que você não sabe as consequências. Exatamente. Porque muitas vezes você quer ter resultado, você quer avançar, mas se vitimiza. Se vitimiza porque, o tempo não é possível. Porque não sei quem não me ajudou. Se eu tivesse mais condições. Se eu tivesse. Tá entendendo? Então foi na inteligência emocional que eu comecei a entender essas características e comecei um processo de transformação, de mudança. Não é fácil. Imagine você com 25 anos trazendo clareza de comportamentos, de padrões comportamentais, de posicionamento que estava ali fazendo mal e ter que ressignificar. Tem gente que viveu 50 anos e não passou por isso ainda. Exato. Então, na minha carreira de estudante, de estudos para concurso, eu passei por isso. Teve esses momentos que me abalaram emocionalmente, mas também que me impulsionaram a buscar essa nova vertente. Né? E aí uma dica, você que é concurseiro, você que estuda, busque desenvolver a sua inteligência emocional, busque conhecer mais sobre você, sobre quem é você, para que você está no mundo, como está a sua saúde emocional, mental. Porque se você cuidar da sua ferramenta, é só manter constância. Isso hoje é uma questão de sobrevivência, cara. Você cuidar da saúde mental hoje é uma questão de sobrevivência. E não é modismo. Estamos falando de um problema real que nos persegue. Afinal de contas, estudar para concurso não é só adquirir, não é só aquisição, cara. É transformação, né? A gente vê isso através da transformação de caráter, transformação de pessoa, transformação de padrão comportamental, como você mesmo acabou de citar. Exato. E ao longo dessa fase, eu comecei a me tornar uma pessoa melhor de se trabalhar. Eu costumo dizer para o pessoal que trabalha comigo, que trabalhou comigo naquela fase, hoje eu tenho 15 anos de polícia. E 15 anos, 8 anos, era o Wesley Zangão. Eu era um companheiro de profissão que, se eu fosse para mim viver comigo mesmo, eu não queria. Tu não queria? E aí, bicho? E aí? Então, quando eu comecei a trazer essa consciência dos meus aspectos emocionais, eu comecei essa transformação. Seus amigos agradecem. Exatamente. E isso fez com que eu parasse essa vontade de querer um resultado, essa vontade de buscar um resultado. E ao longo desse processo de desenvolvimento, eu entendi por que eu queria esse resultado. Sabe por quê? Porque como eu sabia que eu era bom no estudo, quando eu tinha bons resultados, quando o pessoal dizia, pai, você é bom, isso me fazia entender, me fazia compreender que eu era bom. Então, a não compreender quem eu era, entendeu? Fazia eu buscar esses resultados para ser validado. Sim, essa questão de validação é muito... Então, quando eu comecei a entender, por isso quando eu perguntou, quem é você? Hoje eu sou o filho de um Deus vivo. Amém. Porque Deus me fez entender quem eu era para Deus e quem Deus era para mim. Quando você tem essa junção, aí você diz, oxe, eu preciso ir, eu preciso fazer. Como tá aqui no podcast, se não fosse com essa visão centrada em Deus, no Senhor, eu não estaria. Por quê? Porque eu tinha medo do julgamento. E quando a gente assume, a gente se posiciona, nós apresentamos as nossas vulnerabilidades, nós temos que estar apto a ser julgado. Sim, isso aí é. Mas tem um propósito maior. Por quê? Porque a minha experiência, porque a sua experiência pode fazer sentido para você e fazer com que você ative uma chave que vai potencializar os seus resultados. Porque estudar direito, matemática, direito penal, bom, mas se você estudar e não souber aplicar, você não fez nada. Eu vi uma fala recente do ministro Barroso, ele dizendo o seguinte, olha, que quando ele, na época de preparação dele, ele leu bons livros sobre várias áreas e ele comentou o seguinte, que quem estuda só direito não sabe direito.
Quem estuda só direito não sabe direito. Então, quem estuda e só estuda e não vive experiência humana, não vive relacionamentos, cara, não sabe nada da vida, cara. E estudar, na minha concepção, estudar é saber sobre a vida. Exato. Estudar é saber dar sentido à vida. Eu acho que permeia isso aí, cara. Buscar conhecimento, permeia isso. Permeia melhorar quem eu sou, para mim, para minha família, para servir a Deus melhor, né? E a gente entrou nesse contexto de fé e eu queria que você compartilhasse com a gente aí, com a galera. Você tem alguma bênção recente para comentar sobre isso, para compartilhar com a galera? Tem gente esperando aí, eu acredito que vai sentir isso aí como um gatilho de inspiração. Pô, você casado, pai de família, lutando aí na sua guerra, no seu trabalho atualmente, outras guerras que você precisa suportar, isso é vida real. Mas, mesmo assim, teve espaço ali para a realização de um sonho. Teve espaço ali para, com garra, com persistência, construir aquilo que você almeja daqui para frente. Porque até parafraseando Paulo Vieira, eu lembro de uma frase do texto dele que fala o seguinte, cara, no final da jornada, cara, se for lhe perguntado como foi a sua vida, valeu a pena ter vivido até aqui, o que você fez para mudar de vida? Bicho, certamente, com o comportamento que você está, da forma que você está, se você não fez nada, você vai dizer, não fiz nada. E aí, meu irmão? E você acabou de construir algo extraordinário na sua vida. Queria que você compartilhasse aí com a galera. Então, antes de compartilhar essa bênção, então, dá uma resumida. Eu era um cara que estudava, dedicava, estudava. Cheguei a um ponto de me forçar muito e emocionalmente eu me abalei. Aí eu comecei a buscar conhecimento para aplicação de vida, como falou a Barroso. Se você estuda e não aplica, não fez nada. Não sabe. Então, busquei entender quem eu era, busquei aplicar quem eu estava me tornando e parei um período de fazer concurso, fazer provas, enfim, período de 9 anos. Depois de tudo isso, um colega meu, de um cursinho preparatório para a OAB, me chamou para fazer uma palestra. Estava no período de revisaço, o Focus concurso. E, rapaz, eu queria que você viesse falar sobre a inteligência emocional para o pessoal. Aí eu parei, eu digo, rapaz, o que é que eu posso falar? Sou formado em Direito, não fiz OAB, que experiência eu vou ter para falar? Aí eu lembrei, eu digo, rapaz, de toda a história eu lembrei, eu não fiz a OAB com medo do fracasso, porque eu estava emocionalmente abalado. E preparei o conteúdo e fui, apresentei uma história real que eu vivi, né? Apresentei e lá eu tive a sacada. Chegou a hora de eu concluir o ciclo da faculdade. Eu digo, vou estudar. No exame 43, eu vou estudar para tirar a minha OAB. 9 anos parado. 9 anos, que eu não peguei mais nada do direito. Reencontrei novamente o meu amigo e disse, rapaz, eu acho que eu vou fazer a prova da OAB, só que eu estou paradíssimo, não sei nem por onde começar. Ele olhou para mim e disse, você sabe que você tem história, você tem a experiência, você só precisava se ajustar. E eu digo, e eu vou lhe ajudar. Eu digo, pronto, vamos embora. Outras pessoas deram aquele apoio e eu criei um ambiente, agradecer muito a minha esposa, me deu um apoio, me incentivou e sempre dizia, pai, você pode, vamos. Que hoje ela também é advogada, né? É a Francis. Essa rede de apoio é importantíssima. E eu, no exame 43, tomei a decisão, eu vou fazer a minha prova. E comecei, me preparei e o ano passado, no exame 45, eu fiz a primeira fase em dezembro, saiu o resultado em dezembro, fui aprovado e me dediquei, estudei dentro das batalhas de tempo, agregar, conciliar trabalho, família, cansaço, com todas as demandas. E você vê a Deus também, exatamente, igreja, tudo, e sempre tendo cuidado para não se forçar demais, porque não adianta nada se você não tiver equilíbrio. E você tem passado por isso antes? Exatamente. Então, fui aprovado, teve um momento ali na resultado preliminar que me abalou, digo, mais uma vez na trave, só que o pessoal chegou, não, rapaz, calma, é só recorrer porque você está próximo. E fiz o recurso, o pessoal dando aquele suporte, a importância de ter as pessoas certas, porque a jornada de concurso, de estudo, ela mexe, ela desafia, abala muito o emocional, porque é muito desgaste. E graças a Deus, eu louvo ao Senhor, ontem
saiu o resultado e fui aprovado no exame 45 da OAB, né? Doutor Wesley Emiliano agora, muito bom, cara, parabéns. Exatamente. Então, o que eu digo? É ter constância, ter um equilíbrio, tem que ter equilíbrio. Há tempo para tudo. Equilíbrio é a chave de tudo, né? Há tempo para tudo. Porque o que é que adiantou eu querer antecipar o tempo, indo além da minha capacidade e passar por um problema que me fez parar 9 anos? E é bíblico, né, cara? Há tempo para tudo. Né? Para plantar, pra é para colher, para sorrir, para chorar. Usando essa referência bíblica, a gente está chegando num momento do podcast em que a gente usa uma referência, um referencial para a galera que está nos assistindo. Eu queria que você passasse aí, cara, um livro ou um filme? Livro. Livro? Que livro? Tenho 3 livros. Por quê? Primeiro, a Bíblia, porque ela me trouxe um novo sentido, significado para a minha vida. Perfeito. Né? Segundo, O Poder da Autorresponsabilidade, de Paulo Vieira, porque ele me fez entender que os resultados que eu tinha alcançado era fruto das minhas escolhas, das minhas decisões ou não decisões. Porque tudo depende de mim, de um bom sentido. Se eu assumo uma postura de vítima, não tem como eu avançar. Eu boto a culpa sempre para os outros. Não. O que foi? Como eu poderia ter evitado certos problemas? Então, a autorresponsabilidade. O resultado que você tem é consequência das suas ações. Certo? E o outro livro foi O Poder da Ação. Porque eu aprendi a guiar a minha vida e tenho dado constância, porque aprendizado, o estudo, ele é uma missão ad eterna. Enquanto você estiver em vida, está sempre aprendendo, está sempre construindo. E conhecendo esse lado espiritual, né, no sentido prático da vida, como a palavra de Deus, como Deus pode me guiar enquanto aqui estiver. Como nos conectarmos com Deus? Oração, leitura da palavra e oração. Orar mais ação. Então, orar, buscar no Senhor aquilo que devemos fazer na hora certa. E ação, agir. Porque não adianta nada ter instrução e não agir. Então, um livro que me chamou a atenção, porque uniu, foi O Poder da Ação, de Paulo Vieira. Perfeito. Porque agir certo, na hora certa, na intensidade certa, fará com que você tenha superpoderes. Perfeito. Então, seria aí esse fechamento para a galera que está nos assistindo nesse momento. Eu sei que tem gente que está passando por essa situação, está passando aí por altos e baixos, talvez uma perda, talvez uma questão emocional, talvez essa questão de pressão. Se fosse para você dar um conselho aí rápido e breve para a galera, olha para essa câmera aí e mete aí uma real para a galera entender que preparação é isso mesmo, pô. São perdas, são ganhos, mas no final das contas, quando você tem um propósito, cara, você vai chegar lá. Manda aí o recado. Exatamente. O conselho que eu tenho para você é: busque entender quem você é, o porquê você está vivo e como você pode impactar gerações. Siga um processo, tenha constância, foque no alvo. Não importa, desertos irão surgir, mas tenha plena certeza de que esses desertos são para te capacitar, porque lá na frente você verá que fará todo sentido para a sua vida. E uma dica de leitura, não sei o autor, não me recordo o autor agora, mas um livro, Em Busca de Sentido. Esse livro é de um psicólogo que foi, no período do Holocausto, isolado, e lá ele passou por um processo que foi fundamental para criar esse livro. Já vi a sinopse. Então, a gente vai deixar na descrição do vídeo, a gente vai colocar a descrição. Então, mantenha-se o equilíbrio mental. Busque ter esse equilíbrio, porque os demais, tudo vai acontecer na hora certa. Apenas creia no processo. Cara, é isso, show de bola. Agradecer a você, Wesley, pela sua disponibilidade, cara, muito feliz. Tenho certeza que o papo foi muito legal. Se você gostou desse conteúdo, se faz sentido para você, cara, já compartilha aí, já se inscreve no canal, ativa a notificação, toda semana vai ter um episódio novo. Oficina Neural, sempre faço questão de refrisar aqui, acontece com algumas marcas parceiras que entendem que através do estudo, através do conhecimento, a gente pode mudar a realidade da nossa sociedade. Queria até fazer questão, Wesley, de dizer que essa caneca é um presente para você, cara. É um presente, lindo presente do nosso parceiro Imagine Creative. É transformando ideias em produtos que marcam seus clientes. Conosco também, Colégio Alfa. O futuro do seu filho começa aqui, da educação infantil até o ensino médio. Tem também
que está conosco, um parceiro muito grande da gente, Farmácias Levi Farma. 2 lojas para melhor atender a cidade de Arapiraca, uma loja no bairro Baixa Grande, outra loja no bairro Planalto, com entrega grátis em toda a cidade. E esse brinde aqui, né, muito utilizado para os estudantes, aquele cafezinho. E gostaria de honrar sua vida, agradecer pela oportunidade de estar aqui. Espero ter contribuído, vir contribuir muito na vida daquelas pessoas que acreditam que através do ensino, da educação, poderá mudar a sua história e a história da sua família. E eu gostaria também de entregar um brinde. Ô, cara, que bênção. Um brinde aqui para a equipe técnica. Ô, produção, tem brinde para a produção também, que massa. E também disponibilizar 2 livros, 2 brindes para ser sorteado nas suas redes sociais. Que massa, vamos para lá. Que as pessoas busquem. Você cria aí uma forma de sorteio. Vamos lá, mas vamos que sim. essas sejam sementes que irá ativar pessoas para agir com autorresponsabilidade e de forma consciente em busca dos seus sonhos e dos seus objetivos. Então, Perfeito. agradeço a oportunidade e tamo junto. Eu que agradeço, meu irmão. Obrigado. Valeu. Valeu, tamo junto. É só isso. Um abraço, tchau.